Bem-vindos ao canal Manaus Antiga, onde revivemos as raízes da nossa cidade. Neste vídeo, você vai viajar no tempo pela história da Igreja Matriz de Manaus, descobrindo a capela inicial erguida por missionários em 1695, o incêndio devastador de 1850, que mudou tudo, as lutas pela reconstrução durante o auge da borracha e as figuras que moldaram esse templo neoclássico. Imagine o ano de 1694, quando a coroa portuguesa, através de uma carta régia, determinou a construção de uma capela na remota Barra do Rio Negro. No ano seguinte, em 1695, os padres carmelitas, missionários dedicados à evangelização, ergueram a primeira igreja de Manaus, uma humilde capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Feita de taipa e coberta de palha, ela se localizava próximo ao Forte de São José da Barra do Rio Negro, marcando o nascimento do que seria a capital amazônica. Ao redor dessa estrutura simples, indígenas de diversas etnias, como os Manaós e Tupinambás, começaram a se reunir, misturando crenças ancestrais com a fé católica trazida pelos europeus. Relatos de viajantes da época descrevem como essa capela servia não só para missas, mas como ponto de encontro para trocas culturais, onde histórias orais das lendas amazônicas ecoavam entre os altares improvisados. Essa primeira igreja resistiu por quase um século, testemunhando o crescimento lento da vila. Em 1791, o governador Manuel da Gama Lobo da Almada, visionário que sonhava transformar o local na nova capital da Capitania do Rio Negro, ordenou sua reconstrução. O novo templo, embora modesto em dimensões, era mais robusto, com paredes de taipa entijucadas e ornamentos que refletiam o estilo colonial português. Fazia parte de um plano ambicioso de urbanização. Ao lado dela, ergueu-se o Palácio dos Governadores, um quartel para a guarnição militar e até uma enfermaria na ilha de São Vicente. Viajantes como o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, que passou pela região no início do século XIX, anotaram em seus diários a imponência relativa dessa igreja, descrevendo-a como um farol de civilização em meio à selva densa. Ali, batismos de filhos de colonos e indígenas marcavam uniões improváveis, forjando a identidade mestiça de Manaus. Mas o destino reservava um golpe dramático. Em 2 de julho de 1850, poucos meses antes da oficialização da província do Amazonas, em 5 de setembro daquele ano, a Igreja Matriz foi consumida por um incêndio de origem desconhecida. Chamas vorazes destruíram o templo em uma noite chuvosa, deixando a comunidade em luto e sem seu principal símbolo religioso. Historiadores como Mário Ipiranga Monteiro relatam que o fogo começou nas dependências adjacentes, possivelmente por descuido com velas ou um raio, mas rumores da época sussurravam sobre sabotagens indígenas ou disputas entre frades. No dia seguinte, 3 de julho, a Câmara Municipal de Manaus convocou uma sessão extraordinária, apelando ao presidente da província por recursos imperiais para a reconstrução e novos paramentos litúrgicos. Os serviços religiosos migraram provisoriamente para a Capela de Nossa Senhora dos Remédios, que se tornou o coração temporário da fé local por 27 anos. A reconstrução não foi fácil. Em 1853, o intendente Correia Miranda confessou que, apesar de uma verba inicial de R$800 mil, as obras nem haviam iniciado por falta de plantas, materiais e operários qualificados. Entre 1854 e 1855, o presidente Herculano Ferreira Pena priorizou outras construções públicas, como a olaria, o quartel e o cemitério, adiando o projeto da igreja. A Assembleia Provincial, no entanto, aprovou medidas criativas, verbas anuais de R$10 mil,
loterias beneficentes que arrecadavam entre colonos e comerciantes, e até a Lei nº 50, que destinava 4 contos de réis por ano exclusivamente para o templo. Essas iniciativas revelam a resiliência da população, que via na igreja não apenas um lugar de oração, mas o alicerce da identidade provincial em formação. Finalmente, em 23 de julho de 1858, a pedra fundamental foi lançada no antigo Largo da Olaria, sob os aplausos divulgados pelo jornal Estrela do Amazonas. O projeto arquitetônico veio do engenheiro Sebastião José Basílio Pirro, inspirado no neoclássico europeu, com fachadas simétricas e torres imponentes. A execução ficou a cargo do mestre pedreiro Francisco Canejo, um artesão português que dedicou 20 anos de sua vida à obra, supervisionando cada tijolo importado e cada entalhe em madeira de lei. Durante a década de 1860, o progresso foi lento devido à escassez de mão de obra, mas o fim da Guerra do Paraguai, em 1870, abriu as portas para imigrantes nordestinos, que trouxeram vigor e habilidades para a construção. O impulso definitivo veio com o ciclo da borracha na década de 1870, quando a riqueza do látex encheu os cofres provinciais. A abertura da bacia do rio Amazonas à navegação internacional facilitou a importação de materiais de qualidade, como mármores e cantarias da Europa. Presidentes como Antônio Epaminondas de Melo, entre 1865 e 1866, e José de Miranda da Silva Reis, em 1871, foram cruciais. O último nomeou Joaquim Leovigildo de Souza Coelho como diretor das obras e incentivou a vinda de migrantes para suprir a falta de trabalhadores. Em 1874, a Torre Oriental foi concluída e os pórticos de cantaria foram instalados, transformando o local em um canteiro de obras vibrante. Um momento mágico ocorreu em 27 de fevereiro de 1875, quando 6 sinos importados da Europa chegaram pelo porto de Manaus. Benzidos solenemente em 29 de junho daquele ano pelo padre Santos Pereira, conforme registrado pelo vice-presidente Nuno Alves de Melo Cardoso, esses sinos ecoaram pela primeira vez, anunciando esperança à população. Altares de mármore para a Capela Mor, as laterais e o batistério foram encomendados a ateliês como Joseph Gone e Mesquita e Irmãos, elevando o interior a um patamar de esplendor. A dedicação de Canejo foi lendária. Ele recusou ofertas de outros projetos para finalizar o que chamava de sua obra maior, dormindo no canteiro para vigiar o progresso noturno. Em 26 de maio de 1877, o presidente da província inspecionou as obras quase concluídas, elogiando a solidez da estrutura que resistiria a inundações e terremotos amazônicos. A inauguração oficial aconteceu em 1878, um evento grandioso com procissões, salvas de canhão e a presença de elites locais, marcando o auge da Era da Borracha. A igreja, com sua fachada dividida em 2 andares e frontão triangular, tornou-se o epicentro cultural. Ali, casamentos de barões da borracha uniam fortunas e missas solenes celebravam vitórias contra epidemias que assolavam a região. Histórias antigas contam de noites em que os sinos repicavam para afastar espíritos da selva, misturando folclore com fé. Durante o ciclo da borracha, a matriz viu o florescimento de confrarias indígenas e caboclas, que organizavam festas religiosas com danças tradicionais, preservando elementos pré-colombianos. Um episódio notável foi em 1885, quando um surto de febre amarela levou a novenas intensas no templo, atribuindo-se milagres à Virgem da Conceição pela contenção da doença. A importância cultural se estendeu à educação. Padres usavam o espaço para ensinar leitura e catecismo a crianças órfãs da imigração, forjando gerações de amazonenses devotos.
Na década de 1930, a área em frente à Igreja Matriz de Manaus, na Praça 15 de Novembro, abrigava o icônico Aviaquário Municipal, inaugurado em 21 de abril de 1937 pelo prefeito Antônio Botelho Maia. Este espaço singular, conhecido como Aquário Comandante Armando Pina, exibia a rica biodiversidade amazônica, com tanques de pirarucus, gaiolas de aves coloridas, borboletas, jacarés e até peixes-boi, atraindo famílias e visitantes para um contato gratuito com a natureza. O aviaquário, que combinava um pequeno zoológico com elementos de aquário, era um ponto de convivência cultural, mas enfrentou críticas pelo espaço reduzido e condições inadequadas para os animais, levando ao seu fechamento em 1963. Reativado em 1979 com novas atrações, foi desativado definitivamente nos anos 80, deixando saudades nos manauaras que ainda guardam memórias desse símbolo da fauna amazônica no coração da cidade. Atualmente, em 2025, a Catedral Metropolitana de Manaus continua como polo de eventos espirituais, com reformas em andamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para preservar sua estrutura, e recebe milhares de fiéis em celebrações como o Corpus Christi, que espera 50 mil participantes em procissões pelo centro, além da abertura do ano jubilar com caminhadas de peregrinos, mantendo viva sua essência como coração da fé amazônica. Gostou de mergulhar nessa história? Então se inscreva no canal Manaus Antiga, compartilhe este vídeo com quem ama a nossa cultura e ative o sininho para não perder nenhuma viagem no tempo. Até a próxima!